sou do RPPS de Guarulhos, de Balneário Camboriú, de Nova Morada do Sul, de Dourados, Mato Grosso do Sul, de São Gonçalo do Amarante, de Chapecó, ATNBRJ, do Rio Grande do Sul, de Navegantes, Beberibe, Caçador, Tangará da Serra. Ubatuba não é do INSS. Não é do INSS. E não sou do INSS. e aqui não é o INSS. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Não é do INSS, seu podcast semanal de RPPS está no ar novamente. E aqui a gente vai fazendo um especial praticamente aqui com a região norte que vai abrilhantando o nosso podcast. Dessa vez aqui nós vamos até Boa Vista, capital do estado de Roraima, e com a gente aqui o diretor-presidente do Precem, Paulo Bragato. Tudo bom, Paulo? Tudo bem, é um prazer estar aí participando, né? E vamos aí trabalhar aí para falar um pouco sobre o Instituto de Previdência aqui de Boa Vista, Precem. Estamos aí para conversar e falar um pouco a respeito. Maravilha, para a gente conhecer um pouquinho mais aí, porque a gente conhece muitas vezes regiões do Nordeste, o Sudeste já está meio até saturado, mas a região Norte muita gente ainda não conhece, né? Então, queria que o senhor pudesse passar aqui para a gente um pouco mais aí sobre o município, a capital de Roraima, Boa Vista, como é que é o RPPS, a massa de segurados que vocês possuem aí para a gente ter uma ideia melhor. Então, Roraima é o extremo norte, né? A capital de Boa Vista está acima da linha do Equador, né? É a única capital do Brasil que está localizada aí a mais de 500 quilômetros acima da linha do Equador, né? No extremo norte do Brasil, na divisa aí com a Venezuela e a Guiana. Hoje nós temos uma influência grande, né, de venezuelanos aqui na nossa capital. É uma capital nova, né, um estado que foi criado depois da Constituição de 88, né, e Boa Vista se tornou a capital, e também isso tudo permitiu, né, um crescimento muito rápido aqui do norte, né, nos últimos anos. Eu diria que nos últimos 20 anos aí, a população de Roraima praticamente triplicou, né? Então houve um crescimento significativo. Hoje a economia do estado já tem uma influência grande do setor agropecuário, né, setor industrial, que no passado era muito uma capital do contra-cheque, né? Como tem todos os órgãos federais, a estrutura de uma capital pequena, né? A influência aí dos poderes aí, né, das oportunidades de trabalho, né, estava muito focado no setor público. Hoje já temos uma parcela significativa, né, da economia com o setor privado, e isso é importante para o desenvolvimento do estado, né? Então o Precem, um instituto que já tem aí um bom tempo, né? Foi fundado em 1992, né? Então já vem constituindo um patrimônio significativo. Hoje nós temos aí de servidores ativos 8.878 servidores, né? Temos aí mais de 500 servidores aposentados, mais de 300 servidores pensionistas. Então já é um número relativamente expressivo, né? E com isso também, com esse número de servidores ativos, permite, né, uma capitalização do Instituto, né, muito boa, né? Ele vem num crescimento, né, desses ativos aí. Legal disso aí, da gente ver como que funciona uma capital, que como o senhor falou, é uma capital nova, né? Então, não faz 35 anos isso aí, para um estudo atuarial, estamos na metade do caminho ainda. Então, para ver o quanto que é jovem e já não depende economicamente somente da máquina pública, como o senhor falou, né? Já é bom a gente ver que o comércio privado, o setor privado já começa a alavancar a cidade, e isso torna algo muito melhor para a cidade, mais saudável realmente, até mesmo para os munícipes.
estava dando até uma conferida na política de vocês ali, que foi feita agora em fevereiro, né? Uma nova política de investimentos, dada a nova resolução a 5272, e que até então a pretensão de vocês ali era zerar posições de BDR ali, diminuir um pouco mais da metade da posição que vocês também possuem em FIA, que é um movimento que muitos dos RPPS fazem, né? E vocês, como já tem essa massa de segurados, já começam a ver também a composição já da parte atuarial. Um ponto curioso também que eu vi foi que vocês não têm títulos públicos, letra financeira, então aquela parte de, às vezes, ficar carregando em cima de um título público, aquela coisa de baixa volatilidade, mantendo aquela taxa lá, talvez uma coisa que nesse momento não precisou trazer para o RPPS, né? Com esse ambiente que a gente vivencia hoje, né, não só a política, mas também economicamente, a própria geopolítica, vocês têm alguma pretensão de fazer alguma mudança já nessa política? Né? Até, de novo, vocês fizeram isso agora em fevereiro, estamos em abril, talvez a conjuntura que a gente tinha de 2 meses já mudou totalmente também, né? Na verdade, existe uma política do Instituto, né, relativamente bastante conservadora, né, com o intuito de também dar segurança aí aos nossos servidores com relação aos investimentos do Instituto. Nós temos buscado ao atingimento das nossas metas, cumprir com o que está previsto na legislação e também na busca de melhores resultados. A diversificação da nossa carteira a gente já vem fazendo já há bastante tempo, né? Fizemos investimentos em renda variável um pouco, em vários outros investimentos, em BDR, SP500, enfim, damos essa diversificação na nossa carteira, inclusive também ampliando as parcerias com os bancos, né? Sempre buscando aí bancos seguros, né? Banco com AAA. Nós temos tido esse cuidado e essa política para amenizar risco, né, e buscando também melhor resultado. Então, com isso também a gente tem tido um bom resultado nos investimentos. Permite dizer que a gente tem conseguido superar a meta atuarial, né, na busca de sempre melhores resultados para o Instituto, para garantir a melhor condições aí até da aposentadoria dos nossos servidores. Achei legal uma fala do senhor agora sobre a garantia, essa parte atuarial também, né? Porque um outro ponto é você conseguir equalizar o déficit atuarial, que muita gente acaba não conseguindo tão facilmente. Vocês, como uma capital, também devem ter essa sensibilidade, que é mais complexo você ter esse domínio do déficit atuarial. E o relatório de vocês, de governança corporativa, trouxe esse tipo de resultado, né? Que saíram de um déficit ali, que se não me engano estava em 900 e quase um bi de déficit, para quase 411 milhões agora em 2025, né? Mesmo diante do número de aposentados e pensionistas que vão crescendo, como o senhor falou, né? O Instituto de vocês possui mais ou menos uns 300 pensionistas, né? Isso já se deve também ao tempo de RPPS que se tem também, né? Porque senão seria até um número menor. Como que está hoje a composição dessas contribuições de vocês e o plano de amortização do ente? Porque sempre é um assunto indigesto, a gente sempre tem essa curiosidade de entender, porque às vezes o que um município faz, o outro não consegue fazer. Então, para a gente entender aí como é que funcionou ou funciona a parte do plano de amortização de Boa Vista. Hoje tem uma participação significativa do município, né? Então, como nós não fizemos a reforma ainda para adequar as regras da Emenda Constitucional 103 de 2019, hoje o ente, né, está contribuindo com um percentual maior com relação à contribuição dos servidores. Então, isso é uma das condições, acaba tendo um resultado melhor no déficit atuarial, mas isso não se sustenta como uma garantia de superávit, né, o que futuramente se garanta a aposentadoria sem que se faça as adequações da reforma previdenciária, principalmente adequar as alíquotas às regras da União,
né, que hoje seria 14% dos servidores, 14% do ente federativo e, eventualmente, mais uma contribuição complementar para garantir essa compensação do déficit atuarial, permitindo com isso, né, a gente ter uma capitalização melhor e realmente dentro da evolução que teve também do quadro de servidores nos últimos anos com os concursos públicos, isso também aumentou tanto a contribuição, mas também aumenta a base, né, de futuras aposentadorias. Então, para isso, precisa sim passar por esse processo de reforma para que a gente tenha uma segurança maior, né, na garantia futura dos nossos servidores. Atualmente, o ente está contribuindo com quanto hoje de patronal? Contribui com mais de 19%, né, por parte do patronal, né? Então, é um valor, né, e os servidores continuam contribuindo com 11%. Então, há uma diferença significativa entre a contribuição patronal mais uma contribuição suplementar para que complemente e que vá amortizando esse déficit atuarial. O importante a gente frisar também é que se a gente for comparar com outros entes, uma alíquota patronal de 19%, em torno disso, que seja, ainda, né, ainda fica meio factível do pessoal ainda conseguir aderir. O problema são outros RPPS onde a cota patronal fica naquele o dobro do que seria a cota dos segurados e ainda fica meio insustentável o déficit. Então vocês ainda, por mais que o número 411 milhões de déficit seja meio assustador para alguns, pelo menos fica aquela coisa que é palatável. A gente consegue trabalhar com essa dinâmica aqui, diminuindo aos poucos esse déficit, né? E até para a gente ter uma expectativa também aqui, né, dado a movimentação que a gente teve ao longo de 2025, qual que é a expectativa que vocês têm agora para essa próxima avaliação atuarial de 2026? A gente está aguardando aí o resultado final do nosso cálculo atuarial, que deve se concluir agora nos próximos dias. Imagino eu que possa ter reduzido um pouco já esse déficit, mas mesmo assim ainda é aconselhável que se faça a reforma previdenciária, porque não está impactando apenas nas alíquotas, também nas regras de aposentadoria, que isso permite, né, ao Instituto, né, se adequar às novas regras e também melhorar a sua performance financeira, né, dos seus investimentos e também capitalizar, né, o Instituto de forma que garanta, né, dentro das expectativas atuariais, a aposentadoria dos nossos servidores. E como não é tão somente aquela coisa de a gente ter lucro, a gente diminuir e zerar logo o déficit atuarial, não. É um jogo que a gente tem que ter ali de longo prazo, realmente ir diminuindo aos poucos ali, as alíquotas sendo boas para todo mundo, não é corromper ao ponto de você jogar o dobro da patronal em cima do que é hoje a cota dos segurados. É um equilíbrio muito grande que tem que ter dentro do RPPS, né? A gestão passa muito por isso, né? De passar para o prefeito, para o secretário, enfim, conforme for o trabalho de cada ente, de você ter esse jogo, né, de trazer a parte atuarial, uma coisa de longuíssimo prazo para um governo ali que tem às vezes 4 anos e vai vir para aquilo ali, tem que fazer essa gestão toda daí, né? Porque o que acontece? A gente, tecnicamente, né, e falando em cálculo atuarial e também nas questões econômicas, né, falando em economia, só as contribuições e a capitalização que a gente tem hoje e também os rendimentos, né? O rendimento a gente sabe que tem um percentual, uma atualização monetária, né, dos investimentos, né? A inflação que acontece ano a ano e mais um percentual de ganho real. E aí as contribuições hoje, né? Por isso que a gente diz que o Instituto tem uma certa um resultado bom, considerando que hoje a gente, na faixa aí de uns 30
pouco mais por cento das arrecadações a gente paga os aposentados e a gente consegue capitalizar basicamente 2/3 do que arrecada. Então, né, isso significa que permite sim uma capitalização, mas dentro das regras e dentro do cálculo atuarial, né, a gente sabe que projetando isso para o futuro, ele ainda é deficitário na questão atuarial para garantir 100% da aposentadoria dos servidores. Então, por isso que tem o cálculo atuarial anualmente, para que a gente possa ter uma projeção segura da expectativa futura dos nossos servidores, dos nossos aposentados e a garantia que se tem dessas aposentadorias, né? O legal de conseguir ter toda essa guarda, né, das arrecadações faz com que o planejamento de vocês consiga ser sustentável, né? Poxa, poder sentar ali, vamos projetar então o que a gente vai fazer daqui por diante, porque a grande maioria dos institutos acabam só pagando ali a conta no final do mês ali, pouco de arrecadação, e aí trabalhar com investimentos acaba ficando meio inglório também. Vocês são saudáveis bem nessa parte aí, que bom que vocês estão nessa fase assim, de conseguir guardar bem os valores arrecadados, né? Até uma outra dúvida aqui, de que o plano de ação de vocês ali já conta naquela parte de área previdenciária. Vocês têm algumas áreas ali dedicadas no plano de ação. Até gostei e faço recomendação para quem quiser dar uma conferida. O plano de ação do pessoal do Precem, muito bem montado ali, tá? Fica a dica já. E ali vocês estavam com uma prospecção ali de elaboração de conteúdos ali educativos, foco em legislação previdenciária, o que é uma coisa muito bacana, principalmente para esses servidores agora que estão entrando, né? O Precem chegou a fazer alguma reforma, não chegou a fazer reforma, mas já tem passado isso para os seus servidores, para os seus segurados, os impactos que tem sobre essa parte de você fazer a reforma da Previdência ali? Como é que vocês prospectam a realização dessas ações nessa área previdenciária? Então, nós estamos com um planejamento, né, que apostando também no avanço da própria reforma da Previdência. Hoje nós temos a Previdência Complementar, que já está homologada desde dezembro de 2024, então a gente já tem um histórico, né, da Previdência Complementar. A regra do teto previdenciário para os servidores, que a partir de dia 11 de dezembro de 2024, já se enquadra nessa regra do teto previdenciário. Então, o município já está habilitado e administrando toda essa parte da questão já da previdência complementar também. Então, isso a gente precisa estar levando ao servidor, né, esse conhecimento e levando um detalhamento sobre isso, as vantagens, né, e proporcionando aos servidores as opções que têm de adesão a essas regras, né, e naturalmente também passar por essa reforma, nos atualizarmos nas nossas normas, nas nossas leis, nas condições de aposentadoria. E assim fazer um trabalho junto aos servidores ativos de orientação e também aos aposentados, né, que têm o conhecimento e sabem quais são os seus direitos previdenciários. Isso é importante, né? E a gente colocou no nosso plano de ação. Estamos aguardando avançar nessas etapas para que a gente possa realmente atualizar nossa cartilha informativa previdenciária e também proporcionar capacitações aos nossos servidores do Instituto e também as orientações aos nossos servidores ativos do município, né, e das autarquias vinculadas, né, ao regime próprio de previdência. Até eu acho que com o advento dessa massa mais nova de segurados ali e várias pautas falando sobre previdência, né, reforma da previdência, cada pouco a gente vai falando sobre isso, talvez, principalmente para essa massa, tenham dúvidas ainda sobre isso, né, sobre como é que funciona. O pessoal ainda pergunta muita coisa para vocês, do tipo, vou ter paridade e legalidade, sendo que já caiu já faz mais de 20 anos, por exemplo. Esse tipo de dúvida acontece muito aí, vocês acabam vendo isso? Sim, porque, na verdade, dependendo da data, né, de admissão no regime, né,
a gente tem situações diversas, né? Então, cada servidor terá que ser enquadrado dentro da legislação que lhe garantiu o direito. Então, o que é direito adquirido, né? Salvo ocorra alguma opção, né, do próprio servidor em optar por uma outra regra, enfim, que seja mais vantajosa ao servidor. Então, a reforma permite dar essas opções e ele avaliar quais são, pode fazer também alguns demonstrativos, né, simulação de cálculo, e verificar qual seria a melhor opção para aquele servidor, né, porque nem sempre, mesmo que o servidor tenha sido admitido no município na mesma época, mas para cada servidor o resultado pode não ser diferente, mesmo porque muitos servidores, por exemplo, ele pode ter tido um tempo de serviço na iniciativa privada e traga esse tempo para contar junto ao regime próprio, e isso altera para ele, no final, os resultados, né, da sua aposentadoria. Então, tudo isso conta, né? Então, a vida de cada servidor é muito pessoal, é muito individualizada. Às vezes, um servidor que foi admitido no município no mesmo dia, com o mesmo salário, não necessariamente no momento da aposentadoria, os valores podem ser diferentes. E aí o servidor pode optar por as regras que melhor lhe atendam, que melhor lhe dê condições de um resultado melhor da sua aposentadoria, né? Limitando aí os valores, os limites e o tempo de serviço, a idade, enfim, tudo isso vai compor a análise e o cálculo da sua aposentadoria. Talvez uma palavra que para mim vai ficar bem marcada agora, a individualidade, porque a gente fala de previdência com regras, uma coisa que seja mais para todos nós, para uma massa, como o magistério, que não é do magistério, enfim, mas o resultado é individual, né? A vida ele é individual, você tem uma história que é só sua, não dá para replicar com mais ninguém, e nisso a gente traz bem essa individualidade da situação, da remuneração, do tempo de cada um. Entrou no mesmo período, no mesmo cargo, vão sair no mesmo período, é diferente o resultado, né? A individualidade, isso aí, para mim vai ficar forte essa parte aí, seu Paulo. Mais uma pergunta aqui, a parte de gestão de vocês, agora vocês tinham pretensão de alcançar o Progestão e agora em março conseguiram alcançar o nível 2 aí. Além disso, vocês tiveram ali, eu fui dar uma pesquisada, o índice do ISP, vocês ficaram em 6 das últimas 7 edições com nota B, ou seja, sempre chegando naquela metade para cima ali para conseguir excelência, né? Quais foram os maiores desafios que vocês tiveram aí para conseguir o Progestão, né? Principalmente que agora muita gente está correndo atrás do Progestão, dada a resolução 5272, até para o pessoal entender que é uma cidade grande, é capital, mas também tem seus problemas e seus desafios. Então, para a gente até compartilhar com o pessoal, quais foram os maiores desafios de vocês aí para conquistar o Progestão? Na verdade, isso já era um trabalho que a gente já vinha construindo desde o ano passado, né? Sabendo desse programa que existe pelo próprio Ministério, né, da certificação do Progestão, nós vínhamos trabalhando na governança, na melhoria dos processos, na normatização, planejamento, né, fazendo os organogramas, enfim, trabalhando na gestão mesmo para melhorar os nossos índices de governança. Com isso, o trabalho, como foi feito, uma construção na elaboração, nos planejamentos, nos relatórios, nos levantamentos de dados, isso permitiu a gente preparar toda cumprir com os itens, né, do checklist do Progestão, e permitiu a gente avançar já para o nível 2, né? Naturalmente que o nosso Instituto não é uma autarquia independente, para isso passa também por uma reforma que prevê a transformação do Instituto numa autarquia, né, criando as estruturas necessárias, e a gente sim tem condições de avançar, inclusive, para o nível 3. Então, considerando que a gente tem feito um trabalho
de governança, de estruturação, de gestão, de controle principalmente das nossas atividades, permitiu a gente passar por essa auditoria e ter já conquistado o Progestão. Quando saiu a resolução 5272 em dezembro de 2025, nós já estávamos preparados para buscar essa certificação nível 2, considerando que já vimos fazendo esse trabalho, construindo esse resultado. Então, não foi nada assim de última hora, e sim foi um trabalho que a gente vinha construindo com a equipe, com as outras diretorias, na busca de chegar no nível de atender todos os itens necessários para receber essa certificação do Progestão nível 2. Trazer para o pessoal que nos acompanha aqui, né, a gente ia fazer essa gravação com o pessoal do Precem em fevereiro. E aí, eu conversando com a Adelaide, a Bianca, aliás, um abração para vocês aí do Precem aí, em especial as meninas aí que me ajudaram bastante a gente chegar nesse bate-papo. Em fevereiro eles disseram assim, não, segura mais um pouco que a gente vai estar fazendo Progestão. Acho que a gente vai conseguir fazer falando já com Progestão. E quando a gente estava naquele congresso em Florianópolis, da Bipem, encontrei com elas lá, em Floripa, e elas disseram, conseguimos o Progestão. Então, assim, foi muito legal receber essa notícia, e até, eu acho que foi bem na época que saiu a nota oficial, né, do senhor falando sobre o interesse em conseguir um nível 3 do Progestão, então foi muito bacana essa construção de vocês. E até queria comentar, né, o que já tem meio que preparado já para vocês começarem a olhar para o nível 3 do Progestão aí, para mostrar essa excelência de gestão? Na verdade, a gente passa a necessidade de fazer as reformas, né? A criação da autarquia, né? Para a gente ter uma autonomia maior, na criação nós estamos criando mais uma diretoria, que é a diretoria de investimento. Isso vai permitir também uma gestão melhor, né? E um acompanhamento, né? E a própria regulamentação, a adequação à lei do que hoje exige dentro do próprio pré-gestão, o que exige o nível 2, o que exige o nível 3, e isso passa por essa reforma. Então, a partir do momento que nós conseguirmos transformar o Instituto em uma autarquia, a questão é estruturar isso de forma que a gente já pode trabalhar para conquistar o nível 3. Isso vai nos dar uma liberdade maior na flexibilidade da carteira de investimento e também uma governança, né, mais eficiente, né, com uma condição melhor de estrutura de pessoal. Hoje a gente tem um quadro pessoal bastante reduzido, e isso também, né, a gente até tenho comentado isso com os outros diretores, né, foi um esforço bastante grande de todos, né, a equipe do Precem, isso a gente tem que reconhecer que foi um trabalho, né, de equipe. Nós tínhamos uma comissão trabalhando na elaboração, na construção, né, das instruções normativas, a manualização, tudo isso houve um esforço de toda a equipe. Com isso a gente viabilizou, né, e conquistou esse nível, né, de governança do Instituto. Passando por isso, naturalmente, nós vamos evoluir, sim, para com certeza, e conquistar o nível 3 do Progestão, né? O legal nisso é que a gente vê que, basicamente, são aquelas necessidades onde a gente vê que não depende mais somente do RPPS, depende de o ente também dar esse passo à frente para, então, todos conseguirem, então, o nível 3 do Progestão. Sempre que eu estou conversando com o pessoal, eu me acabo até frisando, às vezes sendo meio repetitivo nesse tipo de pergunta, porque a gente vê hoje a 5272, onde você vê uma necessidade de pelo menos estar no nível 2, né, do Progestão, alguns já querem ir para o nível 3, e fica aquela coisa, poxa, mas eu quero nível 3, como é que eu vou conseguir fazer? No que depende tão somente do RPPS, muitas das vezes, até o nível 2 você vai. E depois, para o nível 3, vai depender muito mais do ente estar junto contigo para conseguir dar esse salto a partir de então, né? E é uma verdade de todos os RPPS, isso aí.
Uma outra pergunta, seu Paulo, aproveitando aqui, é a parte de capacitação do Precem, que no plano de capacitação de vocês traz lá alguns eventos, inclusive, para serem feitos remotamente. Tem participação também agora em congressos, que até eu acho que o ano retrasado ainda não constava no plano de capacitação, já faziam e agora ficou preto no branco ali, né? Mas aí fica uma dúvida nossa, de que a gente acaba não tendo esse tipo de vivência, até onde a possibilidade de se fazer uma capacitação com a equipe, com os conselheiros e tudo mais, que a gente sabe que é um esforço grande do RPPS, passa por um problema de logística com vocês, dado que vocês estão num extremo do país. Naturalmente que a gente tem essa dificuldade, né? O deslocamento aqui, ele é um pouco mais complicado, né? As viagens aqui são longas, né? Então, naturalmente que a gente precisa, mas por isso a gente discutiu essa questão na elaboração do plano de ação. A gente abriu a opção, né, de a gente fazer tanto EAD, né, à distância, as capacitações presenciais também. Pretendemos trazer algumas capacitações para Boa Vista, né? Então se traz um instrutor, faz uma capacitação, uma discussão, a gente escolheu um tema, seja de previdência, seja de investimento, de governança, enfim, tem um leque de opções aí de importantes, né, que a gente busque estar se atualizando, e também, naturalmente, que é importante também a participação nos congressos, né, essa troca de experiência presencial nos eventos que têm acontecido por parte das associações, por parte de instituições do próprio Ministério da Previdência, oportuniza aí essa troca de experiência, e há um crescimento natural, né, tanto dos nossos servidores do Instituto quanto dos conselheiros, né? Isso traz segurança, traz uma capacidade melhor de decisão e acompanhamento do próprio Instituto, seja na questão de investimento, seja na questão previdenciária. Não deixa de ser evoluindo nesse processo. Hoje, com os meios que a gente tem via internet, de a gente ter essa oportunidade de realizar videoconferências, de interagir via web, naturalmente isso estreita, né? Mais, né? A gente fica muito mais próximo, né, das mudanças, do que acontece nesse meio de previdenciário. Então, isso nos traz um leque de opções, né, que a gente tem que aproveitar essas oportunidades e estar trabalhando tanto os nossos servidores quanto os nossos conselheiros nesse sentido. Maravilha! Seu Paulo, muito obrigado aí pela conversa, aí, pelo bate-papo com a gente aqui, de conseguir abrir esse espaço para a gente poder trazer um pouquinho mais do Precem para o pessoal entender. E queria também deixar um espaço aberto para quem quiser conversar um pouco mais com vocês, quem quiser entender um pouco mais sobre a realidade de vocês, que a gente sabe que por esse Brasil tem muita gente que é parecido. Então, qual seria a forma de conseguir entrar em contato com vocês, poder falar com vocês aí da melhor forma possível? Nós temos aí os acessos aí, né? Pode ser um portal do Precem, né? E a gente pode sim tá trocando experiências, né? Falando sobre as nossas realizações, as decisões que a gente tomou, de forma que a gente organizou o Instituto para que a gente pudesse avançar nesses aspectos. Eu acho que é importante, e a gente está assim à disposição para estar conversando, né, e trocando experiências aí, via rede social, ou mesmo uma oportunidade, um contato, e estar fazendo outros eventos, né, via videoconferência, enfim, e estar trocando experiência assim. Nos colocamos à disposição. O Precem, nós temos hoje o nosso portal do Precem, né, temos o nosso portal de transparência. Todo o material do Instituto a gente tem buscado tornado ele público, né, para que as pessoas tenham acesso a todo o material que a gente produz aqui. Enfim,
está no nosso portal e a gente quer cada vez mais melhorar, né, e dar tanto para os nossos servidores, né, então o público em geral que tem interesse na busca de estar compartilhando conhecimento e aprendendo cada vez mais sobre previdência. Maravilha, seu Paulo, muito obrigado mais uma vez aí por sua participação com a gente aqui e também muito obrigado a você que acompanhou aqui o nosso episódio do dia de hoje. Semana que vem a gente traz episódio novo para você aqui no nosso podcast Não É do INSS. Até a próxima oportunidade, pessoal!